Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e este é o programa Energia Agro. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial para debater conosco sobre as novas matérias-primas para a produção de alimentos e também para a produção de energia. Estou falando aqui do chefe adjunto da Embrapa Agroenergia na área de desenvolvimento e pesquisa. Estou falando do doutor em produção vegetal, Bruno Laviola. Muito bem, Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu tenho certeza que essa conversa aqui vai abrir novos horizontes para os produtores rurais e também para os produtores de biocombustível, não é isso? Isso mesmo, Donizete. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar do programa Energia Agro. É um prazer, é uma satisfação estar aqui no programa para poder falar um pouco, da diversificação de matérias-primas. E como você disse, algo que é muito importante tanto para os agricultores como para as usinas de biocombustíveis. Então vamos começar aqui a falar exatamente de uma planta que está em desenvolvimento muito grande, principalmente na região sul, mas também aqui já na região do Cerrado, que é a canola. Me explica um pouco da canola. A canola é uma espécie de couza ou é uma outra planta ou é um desenvolvimento a partir do melhoramento vegetal da couza? A canola, Donizete, ela foi desenvolvida a partir da couza. Na década de 70, os cientistas selecionaram algumas variações da planta que não tinham compostos tóxicos. E aí, para diferenciar da planta tóxica, eles mudaram para Canadian Oil Low Acid. E a abreviação é canola. Então, a canola é uma planta que veio derivada da couza e que hoje já é a terceira oleaginosa mais produzida no mundo. E o óleo de canola é excepcional para o uso alimentar também. Olha, eu recomendo. É um óleo excelente para a alimentação humana, inclusive é um óleo que ajuda no combate do colesterol, é um óleo que tem alta concentração de ácidos graxos insaturados, que faz muito bem para a saúde, vitamina E. Então, assim, é um dos excelentes óleos hoje para que você possa cozinhar. Muito bem. E como é que está a implantação dessa cultura na região sul e como é que já está aqui na região do Cerrado? Donizete, para poder falar um pouco da cultura em si, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar do potencial que nós temos hoje para poder cultivar as plantas como segunda safra, as culturas hoje como segunda safra. Hoje no Brasil, se a gente olhar os dados da última safra, nós cultivamos em torno de 44 milhões de hectares de soja. Isso quer dizer que nós temos 44 milhões de hectares de safrinha para ser cultivados com diversas espécies em esquemas de rotação de cultura. E ela é importante para fazer a rotação de cultura com a soja? Excelente. É uma cultura que ela pode entrar com a soja. Se você cultivar o milho com primeira safra, ela também pode entrar como uma opção para poder ser utilizada na rotação de cultura. Então, é uma cultura muito versátil, principalmente porque ela ajuda a quebrar ciclo de doenças, ajuda a reciclar os nutrientes que estão em camadas subsuperficiais do solo, ou seja, aquelas camadas mais baixas, e trazer para a superfície. Então, é uma planta que auxilia muito, principalmente quem vai cultivar soja na safra seguinte. E o agricultor que está interessado já em cultivar a canola, onde que ele busca informações para isso? Onde que ele busca sementes para isso? Como que já está esse desenvolvimento do mercado da canola no Brasil? Olha, pela Embrapa Agroenergia, nós já lançamos um aplicativo chamado Aplicativo Mais Canola. Então, ali o agricultor tem uma série de informações. Nós temos um curso de educação à distância chamado Canola Sustentável, no qual o agricultor pode se capacitar. E tem custo para isso? Sem custo nenhum. O agricultor pode entrar no site da Embrapa, fazer a inscrição no curso e no final ele ainda vai ter um certificado. Então a gente tem uma série de informações que podem ser utilizadas para que o agricultor possa cultivar a canola e obter rentabilidade, que é o que nós queremos no final. E a semente? A semente, hoje tem algumas empresas que já comercializam semente no Brasil, E esse ano é a primeira vez que a semente de canola está sendo produzida pelas empresas no Brasil, porque como a cultura vem crescendo, as empresas também estão investindo mais na cultura no país.
Tá, na região sul já é uma cultura que está estabelecida, na verdade? Tem quantos hectares aproximadamente já cultivado de canola na região sul? Atualmente, nós estamos chegando próximo aí de 200 mil hectares, né, com uma projeção de chegar em torno aí de 1 milhão de hectares até 2030. Né, sempre a canola como uma opção ali de cultura de inverno ou de segunda safra. Então, é uma cultura que vem crescendo bastante para atender principalmente esse mercado de novos biocombustíveis. E na região central do Brasil, que é na região do Cerrado? No Cerrado, o trabalho que a gente tem feito na Embrapa é um trabalho parecido com aquele que foi feito com a soja lá no passado, mais recentemente com o trigo, né, que é adaptar uma cultura que é de clima frio, né, de clima temperado, para que ela possa ser cultivada em região de clima mais quente, clima tropical. Né? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo com a canola. Né? Nós já tivemos algumas experiências com agricultores e projetos em parceria, inclusive aqui no Distrito Federal, né, com a canola, e tem diversos agricultores, cooperativas, né, grandes empresas que estão investindo na cultura como opção de segunda safra para poder fazer a rotação ali com o milho. Tá, e qual que é a produção por hectare do óleo, né? Porque além do óleo ela produz também um farelo ou alguma coisa assim? Como é que é o subproduto? Você tocou num ponto bastante interessante. Em torno de óleo, a canola ela produz em torno aí de 800 quilos de óleo por hectare. Né? Ainda tem o farelo proteico, que tem em torno de 35% até 37% de proteína bruta, que pode ser utilizado na nutrição, né, de ruminantes, né, como gado, né, e também de monogástricos, como peixe, né, galinha, porco. Né? Então, assim, é um farelo versátil que pode contribuir para a produção de alimentos. Né? E aí é interessante, né? A canola, o óleo de canola ele pode ser utilizado para a produção de biocombustíveis, né? E o farelo na produção de mais alimentos, de mais proteína para a alimentação humana. Isso, mais uma vez, descaracteriza aquela afirmação de que biocombustíveis concorrem com alimentos. Com certeza, Donizete. A gente no Brasil tem essa opção, né, de trabalhar o E, né, a produção de energia mais a produção de alimentos. Né? E mesmo quando a gente utiliza determinada cultura para a produção de energia, né, os subprodutos vão gerar mais alimentos. Né? Então é bem interessante, isso é importante e é uma narrativa que a gente tem que passar para frente. Né? Não podemos, no Brasil, falar em agricultura versus alimentos. Temos que falar em agricultura e alimentos. Muito bem. Bom, voltando aqui na canola, né, o agricultor aqui da região do Cerrado, ele já pode ir a um agente financeiro buscar financiamento para o cultivo da canola? Sim. Hoje nós temos todas as condições para que o agricultor ele busque o zoneamento. Que condições são essas e que é de responsabilidade da Embrapa? Nós estamos falando do zoneamento agrícola de risco climático. Nós já lançamos, desde 2021, 2 versões do zoneamento agrícola de risco climático para o Cerrado brasileiro. Então, o agricultor, né, lançando à mão o zoneamento agrícola de risco climático, ele conhece ali os riscos que se tem para cultivar a canola. Então, para os bancos financiarem, é importante que se tenha o zoneamento. E a gente já tem essas condições totais para que o agricultor possa utilizar essa ferramenta para amparar os financiamentos. Então, você que está interessado em cultivar canola, você vai no seu agente financeiro e fala assim, eu quero, já tem o risco climático, né? Tratem aí de disponibilizar os recursos para o cultivo da canola. Mas muito bem. Bruno, vamos falar aqui de outras culturas que o Brasil também está avançando. Nessa linha da canola, o que nós temos aí de novas culturas que estão surgindo para a gente diversificar nossa atividade agrícola do país, que, no meu entendimento, é muito concentrada. Hoje a gente trabalha aí com mais de 50% da economia agrícola do país, praticamente com uma cultura só, não é verdade? O que de novas culturas nós temos aí para diversificar essa produção agrícola do Brasil? Donizete, além da canola, nós temos outras brássicas que começam a ser cultivadas no Brasil, né? Como a carinata, como a mostarda, que também são opções para fazer rotação de culturas como opção de segunda safra.
Nós temos o girassol, no qual a gente tem tecnologia suficiente para poder produzir, nós temos o crambe, nós temos o cártamo, ou seja, nós temos aí uma série de opções de oleaginosas para ser cultivadas, visando aí principalmente a produção de biocombustíveis. O que precisa ser feito? É criar uma escala de produção suficiente dessas culturas, né, observando aspectos logísticos para que ela possa atender ao mercado de biocombustível no Brasil. O cártamo que tem uma destinação mais específica, né? Qual que seria exatamente a área mais propícia para o cártamo? O cártamo, ele é uma cultura que tolera bastante o calor, porém necessita de água. Então, pensando em agricultura irrigada no Nordeste, é uma cultura que pode muito bem crescer e se desenvolver, né? Agora, é um óleo bastante nobre, né, que tem alguns mercados específicos no qual eles remuneram até mais do que os mercados de canola, de óleo de soja, né, do óleo de palma, óleo de dendê. Então, mas assim, como opções de mais óleo para o Brasil, o cártamo é uma das culturas bem interessantes, inclusive para desenvolvimento e geração de renda no Nordeste do Brasil. E ele exige muito pouca água, não é isso, Bruno? Sim, ele exige menos água, tolera o calor, porém ele responde muito bem à irrigação, né? Então, o agricultor que tem ali a opção da irrigação em região Nordeste, ele pode utilizar a irrigação para justamente aumentar a produtividade do cártamo e obter maior rentabilidade. Mas é uma cultura, sim, que tem uma maior tolerância à seca e tolerância ao calor. E é uma cultura de ciclo muito curto também, né? Sim, o cártamo em torno de 90 dias completa o ciclo, né, que é interessante que cabe muito bem no período chuvoso do Nordeste, né? Em muitas regiões chove por 4 a 5 meses, né? Então o cártamo ele encaixa muito bem nesses períodos em que você tem ali um regime de chuvas, né, bem determinado. E qual que planta que você destaca ainda que não é muito conhecida no Brasil, que você acha que vai ser assim um boom ainda em termos de crescimento? O Brasil é o país das oportunidades, né? A gente nunca... Às vezes as pessoas perguntam na palestra, mas Bruno, qual é aquela cultura para o biodiesel? A gente não fala em cultura, a gente fala em oportunidades, né? A gente pode trabalhar várias culturas. E a gente não falou ainda da macaúba aqui hoje, né? Mas nós vamos falar depois do intervalo. Depois do intervalo. Isso. Ótimo. Então, você que está nos acompanhando aqui, nós estamos aqui com Bruno Laviola, é um pesquisador da Embrapa, que é um conhecimento profundo nas diversas oportunidades que nós temos no Brasil em termos de diversificação de culturas. Fique conosco aqui no programa Energia Agro, já voltamos aqui para continuar e vamos falar de macaúba e tantas outras palmáceas que nós temos no Brasil. Este é o programa Energia Agro. Estamos hoje aqui com Bruno Laviola, que é um profundo conhecedor das diversas oportunidades que nós temos de novas culturas no Brasil. Bruno, no primeiro bloco que nós falamos bastante de introdução de novas culturas no Brasil, plantas que não são originárias do Brasil. Agora nós vamos falar no segundo bloco sobre as palmáceas e, inclusive, a gente vai falar do dendê, que ela tem aí no fio da navalha, né? Nós temos variedades, a gente pode chamar assim, ou híbridos produzidos no Brasil, né? Mas nós vamos falar também sobre a macaúba, o babaçu, o buriti. Vamos começar então pelo dendê, né? Como que essa cultura está estabelecida, aonde que nós vamos avançar na cultura do dendê e qual que são as perspectivas para essa cultura, já que o Brasil não é o grande detentor, vamos chamar assim, da grande produção de dendê, da palmeira, né, que é a produzida principalmente na Malásia, na Indonésia e até na Colômbia, né? Como que está essa cultura no Brasil? Donizete, a palma de óleo, ou conhecido como dendê, é uma cultura fantástica, né? Não é à toa que é a oleaginosa mais produzida em quantidade no mundo, né? Primeiro vem o óleo de palma, seguido da soja e terceiro o óleo de canola. E o Brasil ele tem um grande potencial. A Embrapa, em torno de 2010, 2011, elaborou um zoneamento agroecológico para a palma de óleo, no qual se identificou que no Brasil nós temos em torno de 30 milhões de hectares de área
aptas ao cultivo da palma de óleo, considerando aquelas áreas que foram antropizadas, ou seja, desmatamento, após o ano de 2005. Né? Então, considerando vários aspectos, né, que garantem aí a produção em base sustentável, ainda assim se identificou que temos aí 30 milhões de hectares de área apta para a produção da palma de óleo no Brasil, ou seja, e nós temos hoje em torno de 250 mil hectares plantados. Então temos toda uma área que a gente pode explorar, principalmente na região norte e nordeste do país. E a palma é considerada recuperação de área degradada na Amazônia, não é verdade? Sim. Em alguns trechos da Amazônia, né? Vamos chamar. A palma ela pode ser produzida, inclusive, por pequenos agricultores. Né? Ali você pode produzir a palma de óleo integrando com culturas que podem ser utilizadas para alimentação, como mandioca, milho, feijão, né? entre outras culturas. Né? A planta começa a produzir em torno de 3 anos e meio, né? Estabiliza a partir do 7º ano, mas o agricultor ele pode aproveitar a área cultivando ali outras culturas para poder ter uma rentabilidade naquela área até que a palma de óleo ela comece a produzir. Muito bem. E a macaúba? Como é que está o desenvolvimento da macaúba, que é uma planta nativa do Brasil, né? Ela também ocorre em diversos estados brasileiros, não só na região do Cerrado, mas em outros estados, com diversos nomes, inclusive também no Paraguai, na Bolívia e outros países. Como é que está a implementação do cultivo da macaúba no Brasil? A macaúba, como você disse muito bem, é uma planta nativa do Brasil e a Embrapa ela vem trabalhando com culturas oleaginosas potenciais desde 2005. E a macaúba é uma das culturas que mais se destacou nas pesquisas realizadas pela Embrapa. Né? Ela está em fase de domesticação, então está sendo desenvolvido cultivares, sistema de produção. Nós não temos cultivares novos ainda da macaúba. Atualmente não, ainda não temos cultivares de macaúba registrado no Ministério da Agricultura. Né? O que nós temos é plantas que têm alto potencial produtivo, no qual você tem área de coletas de semente, e dessa semente se produz a muda para ser cultivada. Então, a macaúba ainda vai dar um grande salto em termos de produtividade, precocidade, assim que nós tivermos as cultivares disponíveis para o cultivo dessa oleaginosa no Brasil. Olha, eu perguntei para ele no primeiro bloco qual a planta que poderia ter um boom de crescimento. Agora ele respondeu aqui. Então, a macaúba pode ser uma planta que vai ter um desenvolvimento assim, agrícola bastante importante no país? Assim como a gente tem a palma de óleo ou o dendê para a região norte, nós temos aí a macaúba como uma opção muito interessante, principalmente para a região centro-sul do Brasil. Né? E, inclusive, na macaúba, a gente tem 3 espécies de macaúba que conferem uma adaptabilidade, por exemplo, ao Mato Grosso do Sul, a região central e até mesmo a região nordeste do Brasil. Né? Nós temos uma espécie de macaúba que é bem adaptada, por exemplo, ao estado do Ceará, no qual a gente tem pesquisas com essa espécie. Então, a macaúba, sem dúvida nenhuma, muito em breve, ela vai ganhar um espaço muito grande entre as culturas que são utilizadas e cultivadas no Brasil, considerando a integração lavoura, pecuária e floresta, né? A macaúba entrando como componente florestal. E quanto tempo que a cultura da macaúba se estabelece em termos de produção já, assim, com a produção significativa? As pesquisas já têm mostrado, né, que plantas selecionadas já começam a produzir em torno de 5 anos. Né? Atualmente, a expectativa, né, dos plantios que estão sendo realizados é que comece a produzir ali em torno de 5 a 7 anos. Né? Mas é uma cultura que depois ela tem capacidade de produzir até 30 anos. Então, o agricultor tem ali uma cultura para sair cultivando por vários anos, integrando, por exemplo, com pastagem e produção de gado, né, o que é interessante. Qual que é a produção média aí da macaúba em termos de óleo? E também a macaúba ela tem vários outros produtos que podem ser feitos a partir também da macaúba, né? O farelo, né? O próprio carvão. Né? Como que está isso já no mercado em termos de produtividade? Você tocou num ponto que a gente sempre enfatiza quando a gente está falando da macaúba, porque é a cultura multifuncional. Aproveita o óleo da polpa,
que pode ser utilizado para produção de biocombustível. Você tem o óleo da amêndoa, que é um óleo mais nobre, que pode ser destinado ao mercado, por exemplo, de cosméticos, que ali você tem uma rentabilidade... Né? Excelente, né? Sim, sem dúvida. Você tem ali a casca, que pode trabalhar na cogeração de energia, né? Você tem o farelo, que pode ser utilizado na nutrição animal, ou seja, você aproveita quase toda a planta ali, gerando renda, né? A gente sempre fala assim, produzir a planta numa lógica de biorefinaria, ou seja, se aproveita tudo da planta, né? e gera e agrega valor a todos os coprodutos que são produzidos. Bruno, nós temos no Brasil hoje alguns maciços importantes de palmácia. Nós temos de babaçu, nós temos de buriti, nós temos da própria macaúba nativas. E por que o aproveitamento dessas plantas nativas é tão baixo ou praticamente insignificante? Acredito, Donizete, que o mais importante seria, né, a criação de políticas públicas adequadas, né, para a exploração desses maciços no Brasil, né, considerando ali os arranjos produtivos locais, né, considerando ali o perfil dos agricultores, considerando a logística nesses arranjos produtivos, né, unidades de processamento. Então, essas políticas públicas que possam beneficiar essa estruturação de uma cadeia voltada a essa exploração é fundamental para que a gente possa aproveitar mais esses maciços que somam grandes áreas no Brasil. Nós temos informações, né, de que de babaçu são mais de 10 milhões de hectares de maciços de babaçu. De buriti e de macaúba são mais de 5 milhões de hectares de cada uma dessas culturas. Então nós estamos falando aí de cerca de 20 milhões de hectares de maciços, né, de áreas que poderiam ter um aproveitamento econômico muito eficiente, não só para a produção de óleo, mas para a produção de carvão de alta cocção e para a produção de forragens para alimentação, etc. Então, nós precisamos de política pública para isso? É isso que é necessário? Acredito que sim, de políticas públicas que possam beneficiar, promover o desenvolvimento dessas cadeias produtivas relacionados às regiões que tem ocorrência, que estão presentes esses maciços no Brasil. Essas políticas públicas podem ajudar com que essas culturas possam aí gerar mais renda, inclusive, para as comunidades locais, aproveitando e maximizando melhor a nossa biodiversidade numa lógica da bioeconomia, né? E aí, Donizete, eu não sei se você já experimentou, mas o carvão de babaçu é excelente, viu? O churrasco fica espetacular. Não, fica mais uma dica aí para as pessoas para consumir um carvão de alta qualidade, né? E, além disso, é de produzir a partir também de uma utilização do recurso natural que nós temos, que é muito perdido, né? É uma quantidade de biomassa produzida e sem a utilização adequada, não é isso? O Brasil ainda utiliza muito pouco dos seus resíduos, coprodutos, né, das suas biomassas. Às vezes a gente costuma falar que a gente tem como se fosse um tesouro no fundo do mar que a gente não utiliza. Eu acho que por causa da abundância de oportunidades, a gente ainda não utiliza toda a fração das biomassas que nós temos no Brasil. Diferente de outros países em que você já não tem mais área para cultivar, né? No Brasil a gente tem toda essa abundância, né? E ainda tem como crescer aproveitando melhor os nossos resíduos agrícolas, gerando renda e oportunidade para o agricultor no campo. É isso que falta, né? Esse conhecimento para gerar renda e oportunidade, que para o indivíduo fazer a conservação dessas regiões nativas, ele tem que gerar renda. Então, em vez de fazer o desmatamento de áreas como maciço de babaçu, de macaúba, de buriti, que geralmente o buriti dá nas áreas das nascentes, nas veredas, né, que deve nunca ser desmatado, mas mesmo assim a gente vê ocorrências dessas no Brasil, então tem que aprender a utilizar. Nós temos tecnologia para isso, para a utilização dessas plantas? A gente pode dizer que a exploração sustentável da nossa biodiversidade, ela evita o desmatamento.
né? Então, e hoje a Embrapa ela vem desenvolvendo tecnologias justamente para dar o suporte a essa exploração, né? Por exemplo, a Embrapa Meio Norte ela tem um trabalho de longa data com o próprio babaçu, né? Já se fez vários trabalhos buscando, né, tanto desenvolver práticas agrícolas para quem gostaria de plantar, né, trabalhar ele como uma cultura, quanto também explorar o babaçu como uma espécie nativa, explorando ali os maciços. Muito bem. Bruno, aqui acho que é importante a gente conversar agora com quem está nos assistindo, assim, de uma linguagem mais direta, do ponto de vista de obter as informações. Como que as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, elas podem obter mais informações sobre essas culturas que nós falamos aqui? Você já deu algumas dicas, mas assim, eu gostaria que você aprofundasse essa oportunidade de conhecimento para quem está nos acompanhando. A Embrapa hoje ela tem 43 unidades de pesquisa distribuídas no Brasil. Isso garante que a gente tem um vasto acervo de informação que está disponível no nosso site para que o agricultor possa ter acesso e cultivar aquela cultura que ele tem interesse, né? Então, o agricultor que está lá na Amazônia, que quer cultivar a palma de óleo, no site da Embrapa ele vai ter toda a informação, né, sobre o cultivo, qual a cultivar escolher, né? Assim como o agricultor lá do sul que vem a cultivar o trigo, ele tem lá todas as informações disponíveis. Então, no site da Embrapa, a gente tem lá, como eu comentei, todo um acervo de informações, de publicações, de cursos, né, que ajudam a capacitar o agricultor. Então, todas essas informações, elas realmente vão contribuir justamente para que o agricultor possa explorar essas culturas, aumentando a produtividade, porque muitas vezes a gente observa o aumento da área cultivada e nem sempre esse aumento da área cultivada ele é acompanhado pelo aumento da produtividade, né? E o aumento da produtividade, para se aumentar a produtividade, precisa aplicar tecnologia, né? E aí essas informações que temos no site da Embrapa, elas são fundamentais para que a gente possa avançar em área e também em produtividade. E essas informações são todas gratuitas, né? Todas informações gratuitas, né? Informações que estão disponíveis para a sociedade brasileira, né? Desenvolver as culturas, gerar renda e emprego no campo. Muito bem, conversamos aqui com Bruno Laviola e a gente diz aqui que quando a conversa é boa, o tempo passa rápido demais, né? Bruno, muito obrigado pela oportunidade. A Embrapa é uma instituição que nós todos temos um profundo reconhecimento pela quantidade de conhecimento, né, que ela passa para as pessoas e o desenvolvimento de tecnologias fundamentais. Então, você que está nos assistindo aqui no programa Energia Agro, continue conosco. Eu sou Donizete Tokarski e nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e faça os seus questionamentos para que a gente possa cada vez mais avançar aqui nesse debate importante de transição energética no Brasil e no mundo. Até a próxima!